Em termos de trabalho, de autoconhecimento e de expansão da consciência, dá para mensurar o nível de consciência em que uma pessoa se encontra? E se dá, como é que a gente consegue fazer isso? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, sou conector de vidas passadas e sou investigador da consciência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes níveis de consciência humana, como é que a gente consegue mensurar esses níveis e de que maneira que nós podemos entender as relações que esses níveis têm na nossa vida e os desafios que cada um deles nos proporciona. Bom, embora a gente não vá centrar o nosso estudo hoje exclusivamente em uma única pessoa, no entanto, é bem interessante a gente entender que quando nós falamos aqui no Ocidente em termos de níveis de consciência, tá, a figura-chave para isso é um pesquisador norte-americano chamado David Hawkins. Embora esse pesquisador seja um psiquiatra, de formação acadêmica, ele realmente ganhou grande destaque através do trabalho de consciência, de expansão de consciência, de cura através da consciência, e ele próprio se transformou num grande curador e num líder em termos de espiritualidade a partir desse trabalho que ele desenvolveu. Então não era tanto pelo fato de ser um acadêmico de psiquiatria, mas sim através do entendimento das leis da consciência e da espiritualidade aqui no nosso mundo. Bom, o grande mérito do David Hawkins foi entender que níveis de consciência podem ser mensurados em termos de número. Cada um desses níveis tem as suas próprias características, tem os seus próprios desafios, e conforme uma pessoa vai expandindo e evoluindo em termos de consciência, ela vai mudando dentro desses níveis. E em consequência, que é uma coisa que a gente sempre fala, você muda a sua consciência, você muda a realidade em que você vive, porque você se torna uma pessoa diferente. Tá? O mais interessante do trabalho dele é que ele, como um pesquisador também, conheceu diversas técnicas e métodos de cura das questões mentais e emocionais. E eu diria assim, como parte das últimas obras, das obras ou do trabalho da vida dele, ele praticamente abandonou todas essas técnicas que ele conhecia para se dedicar a algo que é assim, o simples ato de você estar presente e viver expressões emocionais da nossa consciência como forma de você se autodescobrir e você se abrir para níveis mais profundos. Tá? Essa é uma metodologia que não é exclusiva dele, embora ele conseguiu destrinchar isso muito bem a partir da perspectiva dos níveis de consciência. Tá? E se você quiser estudar um pouquinho mais sobre o tema, você pode assistir os vídeos, eu vou deixar no card aqui em cima, sobre vício em sofrimento, que são alguns vídeos mais antigos que eu tenho, mas que abordam esse tema, tá? Sem perder a sua validade, porque não tem prazo de validade para o conhecimento. Tá? Bom, o que o David Hawkins fez? Ele mensurou as graduações de consciência através de frequências, ou seja, frequência a gente mensura através de hertz. E desenvolveu essa tabelinha, que vai aparecer no vídeo agora para vocês, que é uma forma de a gente entender essas frequências em que essa consciência vibra e, numericamente, a que nível de consciência ela corresponde. Tá? Você vai poder perceber que existem níveis mais baixos, onde a gente relaciona principalmente vergonha, culpa, tristeza, medo, e daqui a pouco eu vou relacionar todas elas com mais atenção, e os níveis mais elevados, onde a gente passa pela coragem, mais tarde pela razão, até em determinado nível em que nós chegamos na iluminação. Bom, você pode ter percebido que nessa tabelinha dele, ela tem o formato assim de um cone invertido ou até de uma pirâmide invertida, por assim dizer. Porque embora a gente convencionalmente trate esses níveis de consciência através de uma numeração simples, o que ele percebeu é que níveis de consciência eles são escalonáveis. Eles são, na verdade, exponenciais. O que significa isso? Quando você vê lá no topo da base desse gráfico, quando ele fala em níveis de consciência, ele mostra, por exemplo, o número 30, e no nível subsequente existe um outro nível de consciência
de número 60, por exemplo, isso não significa que o 60 seja o dobro da capacidade de consciência do número 30. Exponencial significa, quando nós temos o número 10, aliás, quando nós temos o número 30 na escala, significa o número 10 seguido de 30 zeros. Quando nós temos o número 60 na escala Hawkins, que mais uma vez é exponencial, significa o número 10 seguido de 60 zeros. Isso significa exponencial, tá? É uma questão matemática e não necessariamente uma questão de somatória. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa que tem o nível de consciência 300, não significa que ela tem o dobro da consciência de alguém que está no 150. Tá? Significa que tem o número 10 seguido de 300 zeros, ao invés de ter o número 10 seguido de 150. Tá? Isso é interessante para entender o potencial e a maneira como ele codificou os níveis de consciência em termos numéricos, tá? Em termos de equação matemática. Isso é bem interessante entender. Bom, eu tenho uma tabelinha aqui que foi uma que eu mesmo, não posso dizer que criei 100%, mas eu adaptei ela aqui para que ela seja utilizada através de radiestesia. A radiestesia é quando a gente trabalha com um pêndulo. Então é uma das formas mais simples da gente fazer uma leitura em termos de níveis de consciência. O próprio pêndulo, para quem tem um pouquinho de prática, ele automaticamente pode trazer para nós qual que é o nível de consciência, tá? De uma pessoa, de um grupo, de um livro, tá? O que significa isso? Vamos tentar entender isso com mais clareza. Nível de consciência está relacionado ao nível de informação que alguém possa administrar, ao nível de luz, tá? É esse nível de informação que eu estou falando, não é informação intelectual, tá? A um nível de expansão e de espiritualidade. Por isso é muito interessante a gente compreender o seguinte: consciência não tem nada a ver e não pode ser comparado com quão inteligente uma pessoa é, quantos livros ela leu, quantos zeros tem na sua conta corrente, tá? Existem grandes sábios e grandes mestres em nossa humanidade que têm níveis muito elevados de consciência, tá? E que não são milionários, tá? Ou que não são muitas vezes bonitos, que muitas vezes não são, vamos chamar assim, intelectualmente extremamente inteligentes. Então, níveis de consciência não são mensuráveis através desses aspectos que eu mencionei e de alguns outros. A consciência ela transcende esses níveis, porque ela está acima da mente, acima das emoções e acima das posses, daquilo que a gente possa de alguma maneira expressar aqui no nosso mundo. Tá? No entanto, a consciência ela consegue ser relacionada e consegue ser percebida através de estados emocionais. Isso significa que não é a mesma coisa, mas os nossos estados emocionais predominantes, eles nos ajudam a compreender os níveis de consciência em que nós estamos vivendo. Tá? Então vou pegar aqui a tabelinha e eu vou ler para vocês. Dentro dessa escala que foi desenvolvida pelo Hawkins, o pesquisador que eu mencionei. Ele começa com vergonha, passa por culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Tá? Como é que a gente pode compreender esse tipo de coisa? Cada um desses termos, né, como eu mencionei, que a gente classifica como estados emocionais, eles nos trazem referências sobre o nível de consciência em que a pessoa se encontra. Tá? No entanto, a gente tem que entender assim, um estado emocional não é a mesma coisa que o nível de consciência. Eles estão relacionados. Tá? E cada um desses estados emocionais ele tem uma frequência característica. E naturalmente, quanto menor a frequência de um nível de consciência, menor a capacidade da pessoa realizar coisas, tá? A nível material, a nível intelectual, a nível interior, a nível emocional, a nível de trabalho. Quanto maior esse nível de consciência, quer dizer que maior a capacidade dela gerenciar e armazenar luz e informação.
Tá? Não é à toa que os níveis finais a gente chama de iluminação. Tá? É quando já não tem mais sombras dentro da pessoa. Por que é muito interessante a gente compreender a escala Hawkins do modo geral? Tá? Cada um desses níveis, e você pode encontrar tabelinhas bem detalhadas, fazendo uma pesquisa rápida aí pelo Google. Cada um desses níveis, ele apresenta as suas características e ele apresenta os seus próprios desafios. Inclusive, o entendimento disso foi base de um dos seus trabalhos, e eu vou deixar aqui o nome com clareza, que eu não me recordo agora, eu acho que é o Estudo do Poder contra a Força. Tá? Eu vou deixar uma imagem do livro aqui para ratificar se eu expressei isso errado. Tá? É um trabalho muito interessante que mostra assim, que dependendo do nível em que nós nos encontramos, a gente vai ter certos desafios. E nós vamos ter também certas características emocionais que vão estar se expressando a nível consciente e inconscientemente na nossa vida. Tá? Então, como a maior parte das pessoas no nosso mundo ainda vibra entre o medo e o desejo, tá? Isso significa que as vidas dessas pessoas, elas ainda vão ser permeadas por uma dessas duas vibrações. Então vai ter muito medo da escassez, né? O medo produz a escassez e, portanto, o desejo de suprimir aquela escassez. Então é bem interessante a gente compreender o seguinte, lembram do que eu falei anteriormente? A gente não consegue mensurar o nível de consciência de uma pessoa, entre outras coisas, através do nível de abundância material ou financeira que ela tem. Não através dos zeros da sua conta corrente, nem através do seu carro. São coisas diferentes. Tá? A gente pode encontrar pessoas que têm muito dinheiro na sua conta corrente, mas que vibram no medo, ou que vibram no desejo, porque são coisas completamente diferentes. Tá? Então, para entender os níveis de consciência, a gente tem que entender o seguinte: cada nível de consciência tem um sabor emocional. Esse sabor emocional nem sempre é percebida pela pessoa que está vivendo dentro daquela bolha, dentro daquela esfera. Da mesma forma como nós que somos seres humanos e vivemos dentro de uma atmosfera, não vemos o ar que nos rodeia, da mesma forma que um peixe não vê a água em que ele vive. Então, se a gente está muito acostumado a viver numa esfera de medo, isso já se transformou na única referência que nós temos. E eu tenho repetido isso em vários vídeos, porque referência, falta dela, na verdade, digamos assim, é um dos pontos primordiais para a gente entender por que nós não caminhamos na nossa vida, porque a gente não tem referências do que é algo superior ao lugar em que nós estamos nos encontrando. Se a gente vive, por exemplo, dentro de uma esfera de raiva ou de ressentimento, é muito normal que a pessoa não perceba o que está acontecendo na vida dela. Porque níveis de consciência têm um sabor. E esse sabor, vamos chamar assim, ele, quando se torna comum para nós, quando se tornou o meu ambiente comum, ele dificilmente vai ser percebido por mim. A menos que eu utilize métodos, ferramentas e estratégias de expansão da consciência adequadas para conseguir perceber esse tipo de coisa. Tá? Quando a gente não consegue perceber o ambiente emocional em que a gente vive, justamente por essas questões, porque a gente está muito habituado, é quando o nosso corpo começa a expressar, através dos seus sintomas, que popularmente são chamados de doença, aquele ambiente em que a gente está vivendo. Então todas as doenças também podem ser identificadas com níveis de consciência. Tá? Inclusive, essa epidemia que nós estamos vivendo hoje, ela atinge pessoas que vibram dentro dos níveis de consciência mais baixos. Tá? Porque doenças, elas também podem ser mensuradas através de frequência. Então, assim, lembrem que tudo no universo é frequência, tudo no universo é informação, e frequências afins elas se atraem, e frequências diferentes elas se repelem. Então, nós atraímos circunstâncias para a nossa vida em função das frequências de consciência em que nós vivemos. Nós repelimos coisas da nossa vida em função do nível de consciência em que a gente vive. E isso vale para absolutamente tudo, isso é a lei da atração. Aquilo em que eu vibro é atraído para mim. Aquilo que eu vibro também repele certas coisas da mesma maneira como um ímã atrai e repele magneticamente polaridades que lhe são afins. Tá? Então, entender os níveis de consciência, quando a gente consegue mensurar, entender que nós podemos mensurar o nível de consciência que nós estamos,
isso já começa a trazer um clique dentro da gente. Então, se eu vibro dentro do medo, então tudo aquilo que eu faço está sendo permeado por essa energia. Tá? Se eu vibro dentro do orgulho ou da raiva, que são energias que são muito afins, tudo aquilo em que eu vibro é permeado por isso também. Tá? Então é muito interessante a gente entender que quando a gente vibra, por exemplo, na aceitação, que está num nível bem mais elevado desses anteriores em que eu mencionei, tá? Eu estou olhando para a minha tabelinha aqui porque eu não lembro todos de cabeça, tá? A maneira como eu interpreto o meu mundo acabou de sofrer uma grande transformação. E além disso, a gente consegue entrar no amor, além disso, na alegria, na paz e finalmente na iluminação. Tá? Então é uma escala que nos dá referências para isso. Agora, vamos entender assim, lembra do que eu falei? Quando a gente entende em que frequência nós estamos vibrando, a gente consegue perceber em que ambiente emocional nós estamos envolvidos, quer a gente perceba ele racionalmente e conscientemente ou não, tá? Então assim, eu diria que talvez umas 90% das pessoas no nosso mundo ainda não faz a menor ideia disso que eu estou falando, porque não compreende que consciência é uma coisa escalonável. Quanto maior o nível de consciência da pessoa, mais ela consegue conceber, por exemplo, compreender coisas abstratas. Mas ela consegue compreender metafísica, energia, espiritualidade, tá? Porque isso são coisas que a gente não consegue tocar. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais ela vai estar aqui, ó, agarrada nas coisas da matéria. Por isso que uma pessoa pode sim ter um nível de frequência baixo e pode sim ter riqueza material. São coisas completamente diferentes. Tá? Não significa que você evoluiu na sua consciência e você ficou pobre. Tá? E também não significa que evolução espiritual é sinônimo de riqueza. São coisas completamente diferentes. A gente começa a ter capacidade para administrar melhor as informações, o conhecimento, os recursos, tá? E tudo isso se complementa. Tá? Então tudo isso vai interligado e a pessoa tem opção, se ela quer algo ou se ela deixa de querer. Então quanto maior o nível de consciência de alguém, maior a capacidade dela de decidir as coisas com clareza e não com base em impulsos mentais, condicionamentos ou em sankaras, que se você não sabe o que é isso, vou deixar um outro cardzinho aqui especificamente sobre o assunto, que são as nossas feridas emocionais mais profundas e ao qual um número pequeno de pessoas também consegue ter acesso. Tá? Isso já é uma outra história e tem um vídeo aqui especificamente sobre isso. Tá? Então, a gente poderia dizer que sim, né? Você se libertar das suas sankaras vai aumentar o seu nível de consciência. Você meditar vai expandir o seu nível de consciência. E qual é a grande sacada dessas últimas estratégias que eu mencionei? Quando a gente está dentro de um nível e está habituado com ele, é como quando nós estamos vestindo uma roupa apertada. Mas a gente veste aquela roupa há tanto tempo que não tem referência mais. Tá? A referência é uma palavra-chave para entender várias coisas. Quando a gente medita, quando a gente faz um trabalho de expansão da consciência, a nossa roupa apertada, por alguns instantes ela é tirada. Tá? A gente pode ficar mais leve, mais solto. A nossa consciência se expande e, em consequência disso, como é que a gente identifica um estado de expansão da consciência? Por um sabor emocional. Não é a mesma coisa, mas é a maneira como o nosso sistema consegue interpretar. Então é interessante a gente entender, tá? Não são iguais, são entendimentos que a nossa mente consegue assimilar e compreender. Então a gente entrou num estado de expansão da consciência, afrouxou a nossa malha energética, expandiu o nosso campo áurico e energético e nós começamos a ter diferentes referências do que é viver num estado expandido. Se você não participa das nossas meditações, por exemplo, começa a participar e você vai sentir isso na pele. O que as pessoas que participam das nossas vivências relatam para nós? Me senti muito leve, me senti expandido, me senti em paz, fiquei muito tranquilo, perdi as referências de tempo. O que significa isso? Ela expandiu os seus limites. Porém, quando a gente ainda não criou uma estrutura adequada para sustentar aquela expansão, a gente abre o nosso campo e depois ele retorna. Porém, ele nunca retorna para o mesmo nível comprimido em que ele estava antes. Tá?
vamos dizer assim, numericamente e de forma bem imprecisa. Vamos supor que o meu nível de consciência seja 10. Eu expandi até o nível 20, tá? Não se prendam nos números, é para a gente ter uma referência. Tá? Expandi, dobrei o nível da minha aura. E quando eu retorno, talvez eu já não esteja mais no número 10, eu já fique no número 11. Porque eu já tive uma experiência de transcendência, de metafísica, que me mostrou que eu posso chegar a um lugar que eu nem sequer sabia que existia. Tá? Geralmente, para que essas expansões maiores aconteçam, você tem que estar num retiro, tá? Retirado aí durante 10 ou 20 dias, longe das atividades ordinárias, ou já ter muito treinamento para isso, ou simplesmente participar com uma pessoa ou com um grupo que já tenham essa habilidade, tá? Você participar sozinho através de um áudio de internet dificilmente vai ter esse resultado. Precisa ter alguém que ancore essa capacidade para você fazer, tá? Mas, retirando esse adendo, vamos em frente, né? Você expandiu, você começa a mudar a sua perspectiva de referências e você volta. E quando você volta, fica dentro de si aquela pergunta que diz assim, bom, como é que eu faço para ter mais disso? Como é que eu faço para atingir os níveis mais elevados? Como é que eu faço para atingir aquele nível em que Jesus expressava para nós e dizia assim, eu e o Pai somos um, em que a gente retorna para a conexão com o todo? E é aí, é quando a gente começa a ter essas experiências e esses vislumbres, que a gente diz assim, bom, tem coisas que me trazem muito prazer e contentamento no meu mundo. Porém, expandir a consciência é uma coisa que não tem nada nesse mundo com palavras que vai expressar com clareza o que é você viver esse estado de conexão. Você viver um estado de paz. Você viver um estado de alegria. Eu estou lendo na minha colinha. Você entendeu o que é um estado de iluminação. Quando a gente começa a expandir, a gente entende, né, que viver na presença constante desses estados significa viver em permanente conexão com o divino. Tá? E não existe coisa mais prazerosa nesse mundo que nos traga mais preenchimento do que justamente isso, o divino, Deus, a deusa, o todo, tá? A centelha que cada um de nós traz no nosso coração, mas que ainda está muito distante da realidade da maior parte das pessoas. Tá? Então, eu vou recapitular de maneira muito breve para você conseguir, né, trazer a sua ponta de entendimento de novo. Existem níveis de consciência, eles podem ser mensurados. A gente consegue sentir o nosso nível de consciência através de um gráfico ou através dos nossos sentimentos mais comuns, das nossas emoções mais comuns. Quando a gente não consegue sentir, é porque as nossas referências, a nossa roupa está apertada. Por isso que a escala nos ajuda. Quanto mais o nível de consciência de uma pessoa se expande, maior o nível de liberdade ela tem em termos de consciência, de escolhas, de fazer aquilo que é mais importante para ela. E mais conectado com o divino ela se encontra. Quanto mais elevada uma consciência da pessoa, mais a capacidade dela de realizar os prodígios que a gente vê aqui no nosso mundo, típicos daquelas pessoas que são sim os gurus, os iluminados. Tá? Maior a capacidade dela de tocar a alma das pessoas, não apenas a mente com uma informação, mas de depositar algo lá no fundo da consciência da pessoa. Tá? Bom, eu percebi que o vídeo passou um pouquinho da minha previsão, mas tem coisas que a gente não consegue explicar em 2 ou 3 palavras. Vou pedir para você algumas coisas. Dá o seu joinha, compartilha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajuda o canal a crescer. E acima de tudo, escreve para mim, coloca aí quais são as suas dúvidas. Depois de você buscar essa escala de consciência na internet, que tem várias coisas aí, você consegue perceber em que nível de consciência você acredita que você se encontra? Faz um teste com um pêndulo se você tem um pouquinho de prática e me diz se bateu. Tá? Você vai ver que nem sempre as coisas são como a gente gostaria. Ok? Um grande abraço para você, a gente se vê na próxima.